O governo publicou hoje um decreto que define novas regras para o uso da força pelas polícias e proíbe o uso de armas de fogo em circunstâncias que não representem riscos aos profissionais de segurança pública. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Gabriela Prado. O governo federal editou esse decreto depois de um aumento de denúncias e notícias sobre ações policiais com violência, especialmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O texto está em análise da Casa Civil desde o dia 11 de dezembro e o governo optou pela publicação neste 24 de dezembro. Apesar de estabelecer diversas normas, não há obrigatoriedade dos estados seguirem o decreto do governo federal. Mas a União condicionou o repasse de recursos para órgãos da segurança pública ao cumprimento dessas regras. Entre os pontos do decreto, há a normatização para o uso de armas letais. Por exemplo, o governo proíbe o uso de armas letais em caso a pessoa estiver em fuga e desarmada. O Ministério da Justiça também propõe a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, que vai promover análise e monitoramento de ações policiais. A ideia é garantir transparência com estatísticas e também produzir novas diretrizes para as forças policiais no país. O governo ainda precisa editar uma portaria para a regulamentação desse decreto. De Brasília, Gabriela Prado. Pegado esse ponto que a Gabriela Prado nos deixa, a gente vai trazer aqui destrinchado esse decreto. O que ele estabelece para as ações das polícias, de modo a se tentar evitar os abusos. Vamos ver alguns dos principais pontos. O decreto diz que a força policial deve ser aplicada com bom senso, prudência e equilíbrio. Os agentes devem atuar sem preconceito de raça, cor, gênero, situação econômica ou religião. A força deve ser usada pela polícia só em caso de ameaça real ou potencial contra os agentes. Ou seja, a polícia só deveria usar a arma de fogo em último recurso. O decreto cita alguns casos em que a arma de fogo não deve ser usada. Por exemplo, quando uma pessoa desarmada está fugindo. Também quando um veículo fura o bloqueio policial sem risco de morte ou lesão dos agentes que estão na rua. As regras também prevêem treinamento anual dos policiais para avaliar quando deve haver o uso da força. O Ministério da Justiça vai criar um comitê nacional para monitorar a ação policial. As polícias estaduais e municipais vão decidir se adotam essas normas, já que elas não são obrigatórias. Mas o repasse de dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública vai depender do respeito ao decreto federal. E a gente também tem repercussão desta medida junto aos governadores, que são aqueles que têm a responsabilidade mais direta. Um dos que se manifestou é justamente um dos governadores que mais tem também se vocalizado contra a PEC da Segurança Pública proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Ele se manifestou por meio das redes sociais sobre essas regras apresentadas pelo governo federal. Caiado escreveu, abre aspas, o crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula. Um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. É o modelo PT venezuelano que parece querer incendiar o país. O decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Trata-se de chantagem explícita contra os estados, que acaba favorecendo a criminalidade. O texto evidencia que a cartilha do governo Lula para a segurança pública foca apenas em crimes de menor potencial ofensivo, como furtos. Mas não estamos na Suécia. A realidade brasileira é marcada por narcotraficantes violentos, equipados com um vasto arsenal, que travam uma verdadeira guerra contra o Estado Democrático de Direito. Enquanto o crime organizado avança como uma metástase sobre todos os setores do país, o governo federal trabalha dia após dia para enfraquecer mecanismos de defesa da nossa sociedade. Isso vai além da omissão, é conivência. Isso são palavras do governador Ronaldo Caiado, vale lembrar, pré-candidato à presidência da República, que tem feito da bandeira da segurança pública um dos seus principais motes do discurso pré-eleitoral. Jussara, você também ouviu o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que acaba tendo, pela função de ser governador do Distrito Federal, misto ali de atuação como governador, ao cuidar de segurança pública, e misto mais de zeladoria ali como um prefeito da capital federal. Mas o que ele te disse a respeito desse decreto que mexe com a questão da segurança pública?
Olha, Yuri, enquanto o Caiado falou em chantagem, o Ibanez falou em inconstitucionalidade. Eu conversei com ele um pouquinho antes aqui do Prime Time e o que ele me disse é o seguinte, que esse decreto do presidente Lula de hoje é uma total interferência no artigo 144 da Constituição, que é justamente o que trata ali da segurança pública, que é uma atribuição dos estados. Aí o que ele diz, eu vou ler aqui para ser textual. Ele fala o seguinte, uma pena que o governo federal, ou melhor, o presidente Lula, não saiba o seu espaço. Quem faz a segurança são os estados. Então, é aí mais um governador de direita reagindo e também um governador que tem vocalizado contrário à PEC da Segurança Pública, que é uma prioridade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Lembrando que recentemente o governador Ibanez aqui do Distrito Federal também fez uma reunião com outros governadores e tem ali alguns governadores, principalmente do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, se mobilizando contra essa PEC da segurança. A gente lembra que no final, em novembro, se não me falha a memória, o presidente Lula fez uma reunião com os governadores para tratar dessa PEC da segurança e ali ficou mais ou menos definido o seguinte, olha, tragam ali as suas sugestões e até agora essas sugestões não estão chegando, esse texto está parado na Casa Civil, esse texto da PEC da Segurança Pública está parado na Casa Civil e sem prazo de ir ao Congresso, embora tenha seja uma prioridade. Agora, esse decreto de hoje que trata do uso da força policial, ele vem ali indicando justamente ali a oposição, a resistência a essa entrada do governo federal para tratar da segurança pública. E aí tem um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é justamente quando o governo fala, olha, isso aqui não precisa, os estados não precisam seguir essas diretrizes, mas pode ter um impacto sim nesse repasse aqueles que não adotarem essas diretrizes para controlar ali, o uso da força letal. Então, isso é um ponto, é por isso que Caiado fala numa chantagem quando o governo federal coloca diretrizes que não precisam ser seguidas, mas atrela ao repasse do Fundo da Segurança e da Segurança Pública. Dói no bolso, né, Yuri? Já te cortando, já te atropelando aqui. Imagina, né? Pegar carona no que está falando a Jussara. Quando dói no bolso, a discussão vira outra, né? E ela também é uma discussão extremamente politizada. Você pega a declaração do Ronaldo Caiado, que ele diz o governo do PT, né? Não é o governo federal, é o governo do PT. Ele transforma... chegou a falar em o estilo venezuelano. Né? Exatamente. Né? Então, ele transforma essa coisa num mote de campanha quase, né? Porque a gente sabe que ele está em campanha. Agora, vamos combinar o seguinte, né? Morreu criança... Morreu pai de família, morreu mãe de família, tomando tiro em ações policiais, completamente desarmados. Morreu adolescente com tiro nas costas, né? Desarmados, né? Então, assim, até quando, né, o Brasil vai seguir em que a responsabilidade é dos estados, mas o abuso continua acontecendo? Há um grande debate que precisa ser levado a sério no Brasil, que se não ultrapassar o limite e a responsabilidade dos estados na condução da segurança pública, mas ter alguma forma de coordenação nacional, né? A gente estava falando aqui da alocação do recurso público com uma questão de accountability e tal, a mesma coisa tem que valer para a segurança pública, né? Então, o governo encontrou um jeito de cutucar os governadores, de dizer, olha, não tem problema você não querer seguir uma norma. Não fosse esse contexto desses casos que ganharam rumor de abusos policiais, talvez esse decreto não tivesse saído desta forma ou não teria despertado a mesma polêmica. Parece que ele foi feito tailor-made, assim, né? O decreto veio assim com... Só falta dizer isso aqui, sabe aquele caso que aconteceu semana passada, o da outra semana, os outros 3 que aconteceram no mês passado, né? Foi quase que a gente consegue identificar o direcionamento. A questão da raça, da religião, especialmente da raça. Sim, os negros são os que mais morrem, são os que mais sofrem violência, né? Então, tem um ambiente aí de polarização, de politização dos temas, de radicalização do posicionamento de alguns governadores e tal. Agora, na prática, né? O que vai acontecer? Porque é o cidadão brasileiro que fica nesse meio tempo. E eu quero só lembrar,
morreu criança, morreu pai de família, morreu adolescente, morreu mãe de família, com tiro nas costas, na cabeça, sem estar armado e sem nem ser criminoso, né? Pois é, e aí tem um ponto, né, que vale a gente destacar. Quais são os estados hoje que a gente tem o maior problema de letalidade policial? Ou seja, de quando há um abuso ali, que policiais se veem em mais situações de confronto, pode-se depois descobrir se são confrontos de fato ocorridos ou são confrontos forjados, e são Rio de Janeiro e Bahia. E aí a questão é, primeiro, do ponto de vista ideológico e partidário, um governado por um governador do PL, de direita, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o outro, governo do PT, pelo 5º mandato consecutivo, próximo de Lula, a começar pelo o governador em cuja gestão houve esse avanço da letalidade policial é o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Sim. Né? A gente falou muito dos casos aqui de São Paulo, relacionados ali à história do rapaz que foi jogado da ponte por um policial militar, toda essa discussão, toda essa crise envolvendo o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme Derrite, mas recentemente foi em Jequié, na Bahia, uma das cidades mais violentas do país, que se descobriu casos de policiais forjando situações de confronto. Sim. Ou seja, é um problema que plantando provas falsas e tudo mais. Para usar a mesma analogia que o governador Ronaldo Caiado usou, que a violência é uma metástase, mas também o abuso de autoridade, infelizmente, se tornou uma metástase. Seja por herança ainda do período ditatorial, né? O problema quando o AI-5 foi assinado lá em 68, que se falava, olha, o problema não é a cúpula, o problema é o guarda da esquina. E essa herança do guarda da esquina ainda é muito difícil de ser enfrentada. E aí um dos pontos que eu queria jogar e ouvi-las também, que quem me disse foi o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre cozinhar a sua ceia de Natal para hoje à noite, pôde me dar um pouco das impressões que ele teve em relação a esse decreto. Esse comitê de monitoramento, se ele vier a ser de fato efetivado, além deste decreto recolocar o governo federal na agenda, porque ele estava escanteado, principalmente depois da votação do pacote de segurança pública na Câmara dos Deputados, movido pela oposição, pela bancada mais conservadora, mas este comitê de monitoramento mostra que nesta seara da segurança pública, o governo federal ainda conta com uma participação social para conseguir denunciar eventuais abusos, sem deixar de levar em conta o quanto também policiais militares são colocados na linha de tiro. E esse dado do suicídio sendo a principal causa de morte de policiais militares no Brasil é para deixar claro que também estão super expostos também a uma situação super expostos, de violência. mal treinados e tudo mais, né, Jussara? Sim, totalmente. E aí tem um ponto dois pontos que eu quero trazer do noticiário recente. Ontem a gente estava repercutindo aqui na CNN a pesquisa da Datafolha que mostra que 51% dos brasileiros temem a polícia. Então, isso é um dado muito importante, porque talvez há essa resistência, a bancada da bala, claro, véspera de Natal, mas a bancada da bala também reagiu a esse decreto do presidente Lula, dizendo que não foram ouvidos e tal. E lembrando que no final, agora, na reta final ali, eles aprovaram ali aquele pacote de segurança justamente para se contrapor ao que quer o governo, né? O que propõe o governo. Então, a gente vê ali mais um debate que é uma questão super importante para a sociedade, que a sociedade, ela indica esse temor em relação à polícia, às polícias de modo geral, e esse tema dividido. Agora, tem uma promessa da bancada da segurança pública, chamada bancada da bala, em também tentar reagir a este decreto, reivindicando, olha, não teve discussão por aqui. Bem, um assunto que vai longe. Mas, só para lembrar, porque o Yuri também tratou ali do abuso de autoridade. Lembrando que ontem o presidente Lula publicou o decreto de indulto de Natal e deixou de fora justamente condenados por abuso de autoridade. Exato, né? E isso remete também a toda aquela situação, né, se não me engano, o Jussara me corrige bem rapidinho antes da gente ir para o break. Acho que o último indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro beneficiava aqueles que foram condenados pelo massacre do Carandiru aqui em São Paulo, se eu não me engano. Teve esta polêmica também. Sim. Então, é mais um ponto ali de divergência. E já que na abertura aqui do WW, antes de ir para o break, tinha feito menção ali ao Max Weber, né, que cunhou esse conceito do monopólio da força, no célebre texto dele, Política como Vocação, que ele termina ali falando que quem tem a vocação para a política é aquele que enfrenta
né, tenta pregar o prego em madeiras duras ali, é mais ou menos essa analogia que ele faz. A ver o quanto que o ministro Ricardo Lewandowski, o secretário de Segurança Pública Mário Sarrubo e toda a equipe do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública tem essa vocação para a política, para esse debate, se o governo e o presidente Lula vão ter essa vocação, esse martelo pesado para enfrentar, porque essa é uma das tábuas mais duras da nossa política brasileira hoje em dia.